Olá, boa noite. Deixa o pessoal aí entrando para a gente dar início à live de hoje. Vamos lá. Boa noite, Fabiola. Carlinha, boa noite, seja bem-vinda. Como é que tá o áudio? Estão me vendo e ouvindo bem? Tá tudo certo? Deixa eu ver se trouxe. Pronto. Tô vendo, Carlinha, tô vendo. Boa noite, tia, seja bem-vinda. Ô, irmão, seja bem-vindo. Vamos lá, vamos chegando. Tati, seja bem-vinda. Bora lá, bora chegar. Deixa eu só chamar o povo pra gente. Bora lá. Lu, seja bem-vinda, mana. Por que, Carlinha, não é pra inventar live quarta? Ó, meus pais chegaram. Sejam bem-vindos. Ah, quarta tem live de Thaís. Tá, ok. Vou estar atento. Isiane, meu amor, seja bem-vinda. Alan. Ixi, entrou uma galera que eu não tinha visto. Sejam todos bem-vindos, gente. Oh, obrigado, irmão. Obrigado. Vamos lá. Boa noite, Jaque. Boa noite. Ai, ai. Vamos lá, então, né? Vamos dar início, né, à live de hoje. Fica parecendo um programa de rádio, porque eu não vejo vocês, mas tá tudo certo. Tudo funcionando bem. Tiana, seja bem-vinda. Prima, seja bem-vinda. Oxente, Carminha, tem pergunta? Nem começou, já tem pergunta. Faça sua pergunta. É agora ou no final? O que é que você prefere? Me diga. Boa, boa. Lino, seja bem-vindo. Vamos lá, chama o povo. Chama o povo. Compartilha aí. Carla já traz uma pergunta dentro do tema. Gente, Carla é CDF toda, ó. Ela disse que a sobrinha dela tinha casamento marcado para o dia 13 de junho e está arrasada. Ô, gente, Ziane, não, eu quero ver vocês. Ela disse, vá por mim, melhor sem nos ver, não. Vocês estão lindos como sempre. Sim, Carlinha, então sua sobrinha tinha casamento marcado para 13 de junho e possivelmente não vai conseguir fazer. É isso? Ai, ai, vamos falar sobre isso hoje. Vamos. A gente vai falar de um bocado de coisa. Cadê o relógio, gente? Ah, meu pai, eu tenho que pegar o relógio. Senão o tempo vai acabar e eu não vou ver. Pera aí, viu? Rapidinho. Ah, tá aqui. Porque eu tenho que ficar atento no tempo, né? Tá, ela já adiou. Ok, eu vou falar sobre isso, sem perspectiva. Tá, vamos olhar pra isso também. Deixa eu anotar isso aqui pra não esquecer. Botar aqui casamento. Eu fiz umas anotações. Prima de Carla. Pronto, coloquei aqui pra gente falar o final, tá? E ao longo do processo aqui, dando espaço, eu já falo sobre isso, senão eu no final respondo, tá bom? Ahn, Júnior falou assim, ó, é bom ver se ela é bom que ela pensa bem antes de casar. O Aquarito serviu pra isso. É, pode ser um processo sistêmico. Kikinho, seja bem-vindo. Pode ser um processo sistêmico pra ela não casar, né? Mas não sei, não sei. Ah, sobrinha, tá. Sobrinha. Meus pais perguntaram cadê o fone. Tá baixo? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Se não tiver bom áudio, eu coloco o fone. Ah, é porque. Já sei, deixa eu botar o fone. É porque o celular de minha mãe é baixo. E aí meus pais não ouvem direito. Eu tenho que colocar o fone para ficar mais alto para eles. Vamos lá. E agora? Melhorou para vocês? Falem aí. Ficou mais alto. Dileuza, meu amor, seja bem-vinda.
Ficou melhor o áudio? Falem aí. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Talvez vocês não gostem, mas eu vou fazer o seguinte hoje. Como o assunto é bem específico, pronto, ok. Ó, minha tia disse que eu estou mais bonito hoje. Obrigado, tia, obrigado. É, Agora tá alto até demais, né? Vixe, Carla disse que sem um fone fica mais alto. Ai, meu pai. Sem fone tava melhor. Ah, tá. Pronto, pronto. Tirei, tirei, tirei. Acabou. Pronto. Vocês são ótimos. Pronto, pronto. Tirei o fone. Ótimo. Vamos lá. Como hoje o tema é bem específico, eu vou fazer o seguinte. Eu vou, por enquanto, desativar os comentários, tá? Porque eu já vi que vocês ficam como se estivessem numa colônia de férias, todo mundo conversando, interagindo, né? E eu fico querendo participar da conversa de vocês, fico querendo ler, fico querendo interagir, não dá, né? E tem assuntos que não dá para fazer isso, porque senão a gente acaba e não consegue atingir o objetivo. Como o tema de hoje é muito específico, eu vou trazer algumas informações, vou trazer algumas reflexões, né, para que a gente possa olhar para essas questões do rito de passagem de uma outra forma. Então, por enquanto, só por enquanto, eu vou desativar os comentários, tá? E ao final eu ativo para ir lendo as perguntas de vocês, porque vocês vão falando muito e eu tenho que voltar para o início para ver se tem perguntas ou se tem algum comentário. Então a gente acaba que não dá atenção a todo mundo. Então só hoje, ou melhor, só agora eu vou desativar os comentários, vou fazer, né, falar um pouco sobre esse processo dos ritos de passagem. Em determinado momento eu ativo, tá bom? Não se chateiem, não. Pronto. Vamos lá. Agora eu tô me vendo todo aqui na tela, fica melhor. Por que que é importante falar de ritos de passagem, né? Tati estava até conversando comigo, minha assessora, minha amiga linda, sobre isso. Por que não ritual de passagem, e sim rito? Porque quando se fala em ritual, naturalmente a gente acaba... Ai, que legal, eu vejo os corações subindo aqui, ó. Então é uma forma de interagir com vocês. Quando estiverem gostando, bota coração aí, pra eu saber que tá todo mundo aí me vendo, viu? Quando a gente fala ritual, naturalmente dá a ideia de alguma coisa relacionada à religião. Rituais, ritualística, voltado ao caráter religioso. Quando a gente fala em ritos de passagem, não necessariamente está associado à religião, tá? Pode estar relacionado a costumes, né? A hábitos relacionados ao nosso fazer no dia a dia, né? Então a gente começa a perceber que os ritos de passagem são momentos importantes que caracterizam uma mudança, uma transformação, uma passagem de um estado para outro, tá? E isso pode acontecer do ponto de vista pessoal, né? Cada pessoa passando pelos seus ritos normais, naturais, e pode ser um processo coletivo. E isso não só hoje, isso vem há muito tempo. Né? A sociedade primitiva já tinha, por exemplo, os ritos de passagem das estações do ano. Quando passa do inverno para a primavera, por exemplo, né? Ou do outono para o inverno, existe o processo de colheita. Né? Cada produto, cada alimento, vamos dizer assim, tem um tempo certo, né, de surgir. Então, cada vez que essa colheita era iniciada, ou estava no período certo da colheita, eles celebravam essa passagem, né? Então eles faziam ritos de passagem para celebrar a passagem de uma estação para outra. Então a natureza sempre foi uma forma das pessoas se conectarem com esses ciclos. Lua cheia, por exemplo, as fases da lua. Então tem rituais, tem ritos específicos para essas passagens de um estado para outro, né? De uma fase para outra. Isso do ponto de vista coletivo, social, né? Da própria cultura do povo que celebra, que faz as celebrações desses ritos, tá? Do ponto de vista pessoal, o que é comum que a gente vê? Por exemplo, batizado, casamento, enterro, né? Então, cada momento da vida da pessoa é celebrado. No nascimento há uma celebração, o casamento há uma celebração, a morte há uma celebração. Né? Então a gente consegue ver que do ponto de vista físico ou pessoal, também existem ritos que são importantes e que seguem na sociedade até hoje. Muito embora muitos desses rituais tenham sido monopolizados pela religião. Então é muito comum a gente ver, por exemplo, a religião se apossando de determinados ritos
para poder fazer com que isso se perpetue. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? Aí eu estava falando das sociedades primitivas. Percebam, por exemplo, quem já assistiu o filme O Rei Leão? Quando o Simba nasce, né? O cara lá pega ele, suspende e fala o nome. É uma forma de apresentar aos descendentes, né, aquela comunidade, um novo participante. Então, nas sociedades primitivas, por exemplo, os recém-nascidos eram apresentados como o mais novo integrante daquela linhagem. Então, pegava-se o recém-nascido, apresentava as pessoas, né, fazia um baile de comemoração disso, apresentava falando o nome e sobrenome. Então, é a forma de dizer, ó, a nossa linhagem continua. Temos mais um integrante da nossa ancestralidade, né, dando aí essa linhagem hereditária familiar como uma forma de perpetuar, né, aquela família ou aquela espécie, no caso do Rei Leão. Tinham rituais, por exemplo, onde as moças, após a primeira menstruação, que é chamada menarca, então, após a menarca, a moça fazia um baile, a família fazia um baile para apresentar essa moça, que agora poderia ser desposada. Então, o baile de 15 anos, como a gente conheceu, percebam que tinha a debutante e tinham os cavalheiros, né? Tinham lá aqueles homens, quando é no âmbito militar, por exemplo, tem os caras com espadachim, e aí tem toda aquela estrutura ritualística, né, cerimonial, para poder apresentar aquela moça como uma futura pretendente, como uma futura possibilidade de esposa para aqueles rapazes. Então faziam um baile para apresentar essa nova mulher, essa nova possível mãe de família. E aí os rapazes duelavam, né, ou simplesmente dançavam, e ela ia se enamorar por algum. E aí, a depender da sua tradição familiar, o rapaz tinha mais condições de desposá-la ou não. No caso dos rapazes, né, os meninos, quando entravam na puberdade, tem algumas sociedades que, para que ele possa ser aceito naquela tribo ou naquela família, para que ele possa perpetuar a sua ancestralidade, a sua família, ele precisava ir à caça. Então, somente quando ele caçava o primeiro animal e abatia aquele animal, que é o derramamento de sangue, é que ele mostrava que a virilidade dele é capaz de sustentar aquelas famílias. Então, era uma forma do rapaz dizer, pronto, agora eu sou um homem, agora eu tenho condições de caçar e de sustentar o meu núcleo familiar. Então, eram rituais de passagem, percebem? De uma fase da infância para a fase da adolescência, que na puberdade já era possível de se tornar um adulto, né, de ter aí a procriação. De certa forma, todas essas cerimônias que eu falei marcam pontos de desprendimento. Então, quando a gente amplia a percepção do que é um rito de passagem, simplesmente é pensar, é eu deixar alguma coisa para trás, me desprender de alguma coisa para encarar o novo. Então, eu vou passar de um estado cômodo, de um estado que eu já conheço, para algo que me traz novidades. Então, é essa fragilidade, é essa vulnerabilidade que marca o antes e o depois, para caracterizar esse momento do rito de passagem, tá? E por que que isso está passando por reestruturações? Por exemplo, quando uma criança nasce, mesmo para quem não é cristão, tem o hábito de fazer o quê? Batizar, né? Então, tem lá, até 1 ano de idade, tem que batizar aquela criança para não ficar pagã. Ela tem que ser cristã. Ok, tudo bem, é uma fé, é uma crença, mas quem disse isso? Né? E quem consegue de fato, porque eu fui batizado na Igreja Católica, por exemplo, já que é uma tradição cristã social, mais do que cultural, mais do que religiosa, ficou um hábito social. Perde o valor cerimonial, perde o valor da cultura, perde o valor da simbologia daquele rito e fica como um hábito. Né? Então a pessoa não é católica, não frequenta a igreja, não comunga da fé católica ou da fé cristã, mas aí por um hábito social, não, tem que batizar. Então vamos fazer o batizado dessa criança. Vai lá, batiza, acabou. Essa criança nunca mais volta na igreja, porque ela não tem discernimento, nem usou o livre-arbítrio para dizer eu quero me batizar em determinada igreja. Ela não sabe se ela vai querer ser cristã. Né? Ela pode querer ser pagã, ela pode ser ateia, ela pode não ter uma religião específica, mas a família impõe uma fé, impõe uma religião para ela.
Então, o batismo, que antes era um rito de passagem muito demarcado pela igreja, hoje em dia não é mais um caráter religioso. É um hábito qualquer, tipo, ah, não, nasceu, tem que batizar, bora marcar batizado. E aí faz aquela comida toda, aquela cachaçada toda, porque batizou aquela criança. Tá, mas cadê o poder ritualístico daquilo? Se perde. A mesma coisa são os bailes de 15 anos. Né? Eu tenho 36 anos e eu lembro que quando eu tinha 15, era o ano inteiro indo para a festa de aniversário de 15 anos das minhas amigas da escola. Né? Porque todas que faziam 15 anos tinham o baile de debutantes. Quando não, era o sonho de princesa. Então minha filha pode escolher. Ela vai ter um baile de 15 anos ou vai para Disney. Quando podia. Né? Porque quando não podia era um bolinho dentro de casa e acabou. Mas qual menina, antigamente, não tinha um sonho de ter uma festa de 15 anos? Ave Maria. Veja que essa ideia da festa de 15 anos é um rito de passagem. E assemelha àquela questão das sociedades primitivas. Eu preciso apresentar minha filha como uma mais nova moça, como uma mais nova donzela da sociedade, para que um homem que esteja à sua altura social possa desposá-lo. Então não era por amor, era por status. Era o status quo da sociedade naquele momento que dizia, ó, você está pronta para casar, se vire. Pegue aí qualquer um, case, porque tem que ter um dote bom, tem que ter aí uma herança, tem que ter uma tradição familiar, enfim. Mas hoje em dia se perdeu. Percebe? Então, toda essa questão do rito de passagem, dos ritos de passagem, que mesmo de forma cultural, mesmo de forma social, foram se arrastando, algumas permanecem, como é o caso do batizado para os recém-nascidos, e alguns se perdem, como é o caso do baile de debutantes. Um ritual que nunca se perde, um rito de passagem que nunca se perde, nunca cai em desuso, é o sepultamento, é o velório. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas antes deixa eu só trazer uma coisa importante, que é pensar o seguinte. Eu meio que já falei sobre isso, mas assim, quando se fala do rito de passagem, é pensar numa transformação da personalidade. Então, se a gente amplia a visão do que é um rito de passagem, eu falei lá no início, é um rito que celebra momentos de transformação na vida de alguém, ou na vida de uma comunidade, ou na vida da sociedade. Nesse processo de autoconhecimento que a gente está falando aqui o tempo inteiro nas lives, um rito de passagem é quando eu entendo que o meu estado de consciência alterou. É quando eu amplio a minha percepção da vida e, naturalmente, a minha personalidade muda. Algumas pessoas, em algumas crenças, por exemplo, quem trabalha com meditação tântrica, por exemplo, né, que vai para a Índia para fazer uma iniciação e volta, naturalmente, acaba incorporando alguma coisa ao próprio nome. Ou um título, ou um novo nome. Né? Tem Sata, que muitos de vocês conhecem. O nome dela é Flor Café. É flor, café. Já é um nome inusitado, né? Flor Café já é um nome estranho. Porque não é habitual. Não é estranho que seja feio. É um nome inusitado para o nome de pessoa. Flor Café e não lembro o sobrenome. Mas aí, quando ela fez a iniciação para ser massoterapeuta tântrica, ela acrescentou o Sata. Então, Sata Flor. Né? Tem Jorge Mahaprabhu. Quando eu conheci Jorge Mahaprabhu, era só Jorge. Eu conheci ele na época de Juventude Espírita. Né? Ele era coordenador, se eu não me engano, da Juventude lá de São Caetano. Juventude Espírita Antônio dos Santos, se eu não me engano. E aí eu conheci ele como Jorge. Quando é um dia desse que eu fui olhar, Jorge Mahaprabhu, eu já conheço esse cara, o nome dele não é Mahaprabhu. E aí eu fui entender que Mahaprabhu é lá uma associação desse processo da iniciação, blá blá blá, né? Então quando a gente passa por um processo de iniciação e transforma a personalidade, é comum também mudar o nome ou associar alguma coisa ao nome. Tem um rapaz que se chama... Eu não vou lembrar o nome dele. Eu sei que ele é engenheiro eletricista, e fez o curso de terapia, né, que eu também fiz. Só que eu fui da turma 4, se não me engano, ele foi da turma 1 ou 2. E aí, no momento em que ele transcende a própria personalidade, ele diz assim, eu não quero mais me chamar fulano de tal. Eu não lembro. É como se fosse assim, César e passa a chamar Razek. Ele pegou o nome dele e colocou ao contrário, e criou um codinome. Então, como engenheiro eletricista é o nome dele normal, como terapeuta, as pessoas conhecem ele com esse outro nome. É como se ele tivesse criado uma nova persona para aquele processo. Por falar em persona, eu estou elaborando uma live para falar sobre as máscaras. Não máscara do Covid, né? Mas é um trocadilho justamente sobre isso, que a gente está se habituando agora a usar uma máscara física, mas a gente usa máscaras psicológicas. A gente vai falar sobre isso já já, em alguma live aí daqui a pouco, nessa semana ou na outra.
Tá? Então é isso. Então a gente começa a perceber que o rito de passagem também está relacionado a essa transformação interna. Quando a gente começa nesse processo de autoconhecimento, a gente evolui a gente expande a nossa consciência a um ponto de evolução no nosso aspecto moral, no nosso aspecto intelectual, no nosso aspecto emocional, e a gente começa a perceber que psiquicamente estamos diferentes, né? Então há aí um rito de passagem também para este momento, tá? O que me motivou, na verdade, a fazer essa live hoje foram duas coisas. Velório, sepultamento, porque muita gente tem se sentido muito mal em perceber que algumas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão morrendo, mas mortes até que não estejam relacionadas ao Covid, e a gente não consegue se despedir, né? Eu tenho um amigo que o tio desencarnou, tem acho que um mês, ou menos, acho que 3 semanas, no máximo um mês, nada a ver relacionado ao Covid, né? Não vou lembrar agora o que foi que ele teve, mas ele veio a óbito. E o cemitério disse que só poderiam 10 pessoas no sepultamento. E só de irmãos seriam 7, se eu não me engano. E aí disse, velho, como enterrar só podendo 10 pessoas? Como os irmãos já estão na idade avançada, ou seja, são um grupo de risco para o Covid, o que é que a família organizou? Um filho de cada irmão dele. Então, cada sobrinho representaria aquele núcleo familiar para poder se despedir dele. E aí vem aquela coisa, né? Como fica a família nesse momento? Porque só para a gente entender, o velório surge lá na Idade Média como uma forma de garantir que aquela pessoa de fato veio a óbito. Então não era morreu e enterrou, ou morreu cremou. Era morreu, deixa um tempo, né? Vamos deixar um tempo ele aqui, bora observar esse corpo para ver se não volta à vida. Então existia esse processo de velar aquele corpo com a esperança de que ele voltasse à vida. Passa-se um tempo, não volta à vida, infelizmente, de fato, está morto, vamos enterrar. Mas veja que todo esse processo era um momento da própria família, enquanto esperava reviver, homenagear, né, expressar o seu sentimento, expressar a sua dor, lembrar daquela pessoa com amor, dar um último afago, né, um último refrigério para a alma, sabe? E aí o que é que acontece nesse processo de Covid-19? A gente não consegue mais fazer isso. Como é que fica para aquele espírito, para aquela alma que está partindo, que está no rito de passagem? Porque o rito de passagem é para quem se vai, mas é também para quem fica. E a gente vai falar sobre isso, tá? Então, como fazer com que aquela alma passe por esse rito? O rito dela vai passar, independente de nós. Independente do nosso luto, independente das homenagens, independente do velório, independente de ter 1000 pessoas ou 10 pessoas. Aquele espírito que falece, que vem a óbito, que desencarna, ele está passando pelo seu processo natural, pelo seu rito de passagem natural. Mas como administrar esse rito de passagem para quem fica? Como elaborar o luto em época de Covid-19, né? E aí a gente começa a pensar em várias coisas. Primeiro, como é que a gente vive o luto? Dentro do âmbito da TTS, que é a terapia transpessoal sistêmica que eu trabalho, deixa eu beber água, porque minha mãe sempre manda beber água, e como eu não estou vendo os comentários, não tem como ver, né? Que delícia. Então, para quem fica, como precisa elaborar o luto? Existem 4 fases do luto no âmbito da TTS, que é a terapia transpessoal sistêmica. A primeira fase é a negação. Em geral, quando o ente querido morre, a gente nega. A gente não acredita. É aquela coisa do ainda não caiu a ficha, né? Eu estava conversando com os meus pais e meu primo, a família dele, essa semana, sábado. E meu pai comentou isso, que ele estava no momento do óbito de minha avó, a mãe dele, saiu do hospital, fez todo o processo, não chorou porque meio que já esperava, né? A gente já estava meio que sabendo que chegou o momento dela, que havia chegado o momento dela. E aí ele conseguiu, né, fazer todo aquele processo ainda no hospital, foi ao cartório, foi resolver a questão da funerária, foi providenciar a questão do ônibus para que as pessoas fossem ao velório, ao sepultamento. Isso tem 2 anos, tá? Antes do Covid. E só depois que ele resolveu tudo é que caiu a ficha. E ele diz, puta que pariu, perdi minha mãe, né? E aí chora, e aí desaba.
Esse processo de viver o luto, né, é muito assim. Num primeiro momento, a gente nega, a gente negligencia, a gente não consegue perceber o que está acontecendo. Precisa que algo aconteça, por exemplo, o sepultamento, ver o corpo dentro do caixão, para que a gente diga, é verdade, essa pessoa morreu. Então vejam que eu visualizar o corpo ali, eu perceber que de fato aquela pessoa se foi, me ajuda a viver o luto, porque eu saio da fase da negação. Né? Então eu deixo de negar porque eu vi, ninguém me contou, eu não soube, eu vi. Então fica mais fácil a gente não negar. A gente vive o luto de uma outra forma. Mas para quem não vê, a negação vem intensa. Tá? Vamos lá. E por que esse sepultamento, esse velório e todo mundo lá é bom? É bom no sentido de ser útil. Pelo amor de Deus, não é que é uma sensação boa. Mas por que psicologicamente isso é útil? Porque o apoio mútuo entre os familiares ajuda a aliviar a saudade, a aliviar a dor, porque a gente percebe que a dor não é só nossa. Cada um vai expressar a sua dor de determinada forma, vai ter gente chorando, vai ter gente berrando aos prantos, vai ter gente sem chorar, porque cada um vai expressar a sua dor de uma forma muito particular. Então esse processo de estar junto ajuda por causa disso, tá? Porque um consegue dar apoio ao outro, um consegue dar esse discernimento, né? Dar esse apoio, dar esse carinho, consegue expressar o sentimento que está ali guardado, né? E por isso que é importante que as crianças participem. Muita gente diz, não, levar criança para o enterro, para o cemitério? Sim, por que não? Por isso que quando a gente chega na fase adulta, não consegue lidar com perdas, porque as crianças são levadas a não encararem as perdas, né? A não encararem a dor da partida, a não encararem processos que sejam penosos, mas que são essenciais para a sobrevivência humana. Então, se a criança diz, eu quero ir, leve e diga e faça com que ela perceba o que é que está acontecendo, que dor é aquela, para que ela saiba que em alguns momentos ela vai perder e que está tudo bem. Porque não tem jeito. Tem perdas que são inevitáveis. A morte de um ente querido não perpassa pelo nosso controle. Né? A gente não tem como controlar o fato de que alguém que a gente ama morreu. Seja por Covid-19, seja por infarto, seja por câncer, seja por acidente, não importa. Né? Não tem uma regra que diga, não, quando fulano morrer, eu vou sentir isso. Não tem como. Porque a gente só consegue sentir isso na hora em que acontece. Então, uma criança precisa participar disso para que na fase adulta ela saiba como elaborar o luto. Ela entenda que alguns processos chegam ao fim e que isso é natural. Porque os ritos de passagem são naturais. Mesmo que a gente não celebre, mesmo que a gente não faça cerimônias ritualísticas ou celebrações religiosas, não importa. Os ritos de passagem acontecem naturalmente. Tá? A gente não pode negar esse processo. E aí, voltando à questão das fases de luto, eu falei negar, lembrei. Existem 4 fases. A primeira é a negação, e isso serve, gente, para qualquer rito de passagem. Tá? Qualquer momento em que a gente percebe uma transformação. Eu estou falando de morte de entes queridos porque parece que a gente está mais preocupado com isso. Né? Essa questão do velho, e agora? Se alguém morrer, como fazer o sepultamento se não pode ir? Então muita gente está meio que se compadecendo com isso. Mas aí eu trago, por exemplo, a ideia do casamento da sobrinha de Carla. É um rito de passagem que não vai poder ser feito. Então ela está em luto. Né? Um luto de algo que não aconteceu. Percebe? Por ter aberto mão de um sonho neste momento. Então é um processo de luto. Porque todo rito de passagem, da forma como foi programado, não vai poder acontecer. Então, lidar com a perda ou lidar com a possibilidade de não poder celebrar esse rito faz com que ela se sinta em luto. Né? O fim de um relacionamento também é um processo de rito de passagem. Porque a gente está passando da condição de casado, ou namorado, ou amante, e passando para a ideia de solteiro, ou divorciado, ou desquitado, um termo mais antigo. Né? Mas vejam, existem 4 fases, né, da negação do luto. A negação de viver o luto, de elaborar o luto. A primeira é a negação, é a fase em que a gente não aceita, né, em que fica, meu Deus do céu, por que eu? Oh, meu pai, nananana, né, todo aquele processo. E a gente começa na barganha
Ah, não, mas se eu pudesse voltar atrás, né? Porque se eu pudesse dizer de novo, não, porque se eu melhorar isso aqui, talvez isso daqui se reverta. No caso da morte de um ente querido, não adianta barganhar. Não tem como dizer, oh Deus, me leve e deixa a pessoa. Muito embora no cemitério a gente ouve isso várias vezes, né? Familiares dizendo, oh, eu quero ir com você, ou então, meu Deus, me traga ele que me leve junto, porque ele, se era uma pessoa tão boa, leve fulano de tal que é desgraçado. Né? Então a gente fica tentando barganhar a vida, barganhar esse contexto de transição de um rito, de um processo para outro. Uma vez passada a negação, que é quando a gente vê que não adianta barganhar, porque alguns processos não tem barganha, né? Quando é um processo de divórcio, a gente, não, eu vou mudar, né? Eu vou parar de deixar a toalha molhada em cima da cama, eu vou parar de te trair, eu vou parar de te bater, né? Então as pessoas prometem mundos e fundos para que aquele processo do luto se reverta, então ele nega aquele processo, tá? A segunda fase é a fase da raiva. É a fase em que a gente diz assim, ó, sabe uma coisa, ó pra puta que te pariu, quando não te quero mais, blá, 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 blá. Ou no processo da morte de alguém, ele diz assim, Deus não existe, porque parará, aí começa, né, as blasfêmias da vida em nome da raiva. Então a raiva aí é o segundo aspecto, a segunda fase. A terceira fase é a tristeza. É quando você se dá conta que não tem barganha que dê certo, não tem raiva que mova moinhos, e a coisa aconteceu. Sabe aquela história, não adianta, agora Inês é morta? Tem até a história desse processo de Inês, se der tempo eu vou contar. Então não tem nada que te tire da tristeza. Porque é um luto natural, né? É um processo de ficar meio deprimido, né? Meio melancólico, meio não quero ver ninguém, deixa eu chorar. Chore. A terceira fase é extremamente importante. Porque quando a gente coloca pra fora toda aquela dor, pronto. Ok, superei. Que é a quarta fase. Então a quarta fase do luto é a superação. É quando você percebe que não adianta negar porque aconteceu com você, porque a gente sempre nega, né? Ah, não, isso nunca vai acontecer comigo, né? Sei, tá bom. Entre 7 bilhões de pessoas no mundo você é especial, né? Tá bom. E a quarta fase que é essa da superação, que é entender que, ok, eu neguei, eu senti raiva, eu fiquei triste, mas aconteceu, paciência, superei, né? Não tem jeito, supera. Aceita que dói menos, né? Dentro desse processo das fases do luto, o que é que a gente percebe na quarentena? As pessoas acabam ficando mais tempo na negação, que é a primeira fase. Porque o fato de não ver, por exemplo, um ente querido morto no caixão, sendo sepultado, a gente não vai acreditar. Não é que a gente não quer, não é que a gente não acredita, que a gente não quer acreditar. Então a gente vai negar por muito tempo. Porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Então o fato desses ritos de passagem, no caso do sepultamento, estarem acontecendo de forma velada, de forma escondida, porque precisa ser assim mesmo, né? De forma a resguardar a saúde dos que ficaram, as pessoas acabam tendo mais tempo na negação. E aí depois é que vai vir a raiva. Então o luto acaba sendo mais penoso para essas pessoas, tá? Por conta dessa questão. No caso dos divórcios, por exemplo, quantas pessoas estão convivendo com os parceiros e as parceiras na quarentena e percebem que a relação de fato não tem mais jeito, né? E aí, como se divorciar em época de quarentena? Acaba vivendo essa relação de forma forçosa, penosa, negando, porque a pessoa vai negar, ó, eu não quero mais, mas eu não quero aceitar que eu não quero mais. Ou então a pessoa não me quer mais, mas eu não quero aceitar que a pessoa não me quer mais, né? E aí acaba que fica preso também nessa primeira fase da negação. Porque não adianta ter raiva, porque não vai poder ir no cartório para poder efetivar o divórcio. Muita gente não tem nem coragem de falar sobre isso, né? De conversar com o parceiro para dizer, ó, não dá mais, porque vai negar. Então veja que a quarentena está fazendo com que esse processo das fases do luto, nos ritos de passagem, sejam mais densos, porque a primeira fase, que é a negação, tá complicada. Tá muito mais pesada, sabe? Então a gente precisa ter um olhar de compaixão com tudo isso, né? Porque se a gente está convivendo com alguém que está nesse processo do luto, leva ela para a raiva. Faz ela perceber, por exemplo, que há muito tempo não queria mais aquele parceiro ou aquela parceira.
né? Mostrar que os problemas da relação não vieram só com quarentena, vem se arrastando há um tempo. Então a quarentena meio que tá, ó, acorde aí. Porque se você não faz nada, alguma coisa vai acontecer. No tarô que a gente trabalha, no tarô terapêutico, tem a carta da Torre que fala muito sobre isso. Sabe? Quando você está se apegando a situações que não fazem mais sentido, Deus vem de lá e você não vai sair, não? Então deixa eu tirar você aqui. Ou então você não vai desgarrar desse troço, não, deixa eu tirar esse troço de sua vida, sabe? E esse troço pode ser pessoa, sentimento ou o que for, tá? Então a gente acaba vivendo isso de uma outra forma. Né? A quarentena está mudando o luto das pessoas. Está condicionando a forma como a gente se relaciona com tudo isso. Com a nossa dor, né? Com as nossas certezas de divórcio, por exemplo. Com a questão de que não dá para viver desta forma e eu não quero aceitar e eu não estou bem. Então a gente está tendo que passar por várias transformações. Lembra que rito de passagem pode ser uma expansão de consciência? Então vamos encarar quarentena como um rito de passagem, porque de fato é. Nunca na nossa história, e é nossa história que eu digo, nossa história pessoal, porque a história de humanidade, a gente viu que já existiram várias guerras, várias pandemias, vários processos onde milhares de pessoas morreram. Então a humanidade tem memória para isso, nós não temos, né? Mas o que será? O que será que nós estamos fazendo com o nosso rito de passagem? Porque é um rito de passagem. Quantas pessoas vêm dizendo que agora que estão em quarentena dentro de casa, que estão vendo as coisas de uma outra forma, que estão ressignificando as relações, que estão tendo que adiar casamentos, como é o caso da sobrinha de Carla, né? Então, o que fazer quando a gente precisa, de forma forçada, imposta, a passar por esses ritos, porque não era um rito previsto, né? Não era algo, não. Porque em 2020 eu vou estar com 36 anos e eu vou ter que passar por um rito de passagem desta... Não era previsto. Não era previsto. Então, como é que a gente está lidando com isso? Né? Qual é o luto que a gente está? Negação? Não, menino, Covid-19 não existe, não. É tudo invenção. Né? É tudo briga lá de Bolsonaro. É tudo mentira. A Globo está mentindo, né? A gente tá com raiva. Ah, que porra! Por que isso? Blá, 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 nananã. Tá triste dentro de casa? Ou superou? Tipo, velho, não tem jeito, né? O vírus tá aí. Não tem jeito. É esperar isso tudo passar pra ir pra casa. Ou pra ir pra rua. Pra ir pra casa é outro. Pra ir pra rua, né? Então vejo que até dentro desse processo de quarentena é um rito de passagem. E a gente tem que entender em que fase a gente tá. Não adianta negar, porque tá aí. Né? É real. Não adianta ter raiva, porque nossa raiva não vai acelerar esse processo ou retardar esse processo. Não adianta ficar triste, adianta ter respeito e compaixão. Né? Poxa, é uma situação chata, muita gente está sofrendo, a gente está sofrendo, mas muita gente está muito pior, porque está lutando pela vida, muita gente está trabalhando em hospital, lutando pela vida de outras pessoas, e muitos de nós estamos só em casa. Então, dos males, um menor. Mas ok ficar triste, né? Ou eu entendo, ou eu digo, de fato, é um processo que para a humanidade é importante e que está tudo bem, porque vai passar. Então, que fase a gente está é algo que faz com que a gente pense, tá? Porque depois desse processo, se eu estou na fase da negação, naturalmente eu vou passar pela raiva, pela tristeza e pela superação. Se eu estou na fase da raiva, eu vou para a tristeza e vou para a superação. Então, independente da fase em que você se encontra, você vai chegar na superação. Mas a questão é, por que não fazer o meu próprio rito de passagem e ir direto para a superação? Né? Aguardar tudo isso passar para... Tá tudo bem, né? Pelo menos enquanto as pessoas mais próximas não forem acometidas, a gente sente que tá tudo bem. O problema é quando chega perto. O problema é quando alguém que a gente gosta muito, ou conhece, ou ama, ou enfim, é acometido pelo Covid-19 e a gente diz, puta que pariu, eu achei que não ia chegar até mim, mas chegou, né? Então é melhor que a gente supere antes do que não ter que passar por todas as 4 fases, tá? Essa questão do casamento da sobrinha de Carla é a história do aceita que dói menos, Carlinha. Infelizmente, neste momento, não tem como fazer uma cerimônia da forma como ela idealizou. Se ela quiser fazer uma cerimônia simples, ainda assim é arriscado,
Se ela quiser fazer só no civil, talvez não encontre profissionais suficientes para, né? Então, o melhor que ela faz é, de repente, antecipar a lua de mel, né? Vai vivendo aí, vai morar lá, se não já mora junto, vai morar logo junto, vai fazer a lua de mel, vai fazer filhinho, vai, né? Enfim, para poder, quando acabar essa fase, poder efetivar esse negócio. Veja que o casamento é um rito de passagem que também entrou em desuso, né? Porque muita gente já não casa, simplesmente vai morar junto, já não se casa mais virgem, que antigamente era um rito de passagem muito meio que obrigatório. Não, primeiro casa, depois perde a virgindade. Hoje em dia meio que já inverteu. É aquilo que a gente falou no início em relação à baile de debutantes. O valor cultural dos ritos passaram, se perderam. Então a gente começa a olhar para isso de uma outra forma, tá? Eu vou ativar os comentários. Pronto, vamos lá. Perguntas. Foi chato não poder interagir? Ou foi tranquilo ficar só ouvindo? Me falem aí. Vamos comentar sobre isso. Como é que tá o rito de passagem de vocês? Quem será a nova pessoa que vai surgir dentro de você quando isso tudo passar? Já pararam para pensar nisso? Como é que vocês estão elaborando esse processo? Como é que vocês estão celebrando o rito de passagem pessoal para depois dessa quarentena? Quem vai ser você depois da quarentena? A mesma pessoa de antes? Eu tenho certeza que não. Elaborem isso, tá? Reflitam sobre isso. Luciana disse, graças a Deus que ativou. Rosângela disse que está no nível 4 da aceitação, superação. Perfeito. Carla disse que tem outro rito. Jaque, obrigado. Jaque disse que fala linda, TH. Que bom, amor. Carlinha disse que a formatura dela... Pois é, observe que formatura também é um rito de passagem, que não necessariamente está associado a caráter religioso, mas que as pessoas acabam fazendo um culto ecumênico, por exemplo, né? Então, de certa forma, quando fala em rito, a pessoa naturalmente associa a religião, né? Mas, enfim. Então, tem aí a formatura do TTS 6, que estava prevista para julho, né, deste ano. Vamos ver como é que vai ser isso, né? Vamos ver. Pois é, Ró, a morte é difícil de aceitar, verdade. E a gente passa a dar valor. Pronto, o Ró disse que vai dar mais valor às coisas pequenas, às pequenas coisas. Pois é. E é isso mesmo, né? Porque a forma como a gente elaborava o luto há um tempo não vai ser mais a mesma. Com certeza a gente vai ressignificar, inclusive, isso. Meu pai diz assim, ó, no meu caso, a transição da vida de trabalhador para a vida de aposentado tem a ver com esse tema total, meu pai. Porque quando a gente pensa que trabalha a vida inteira, né? Poxa, trabalha, é a vida inteira nisso. E depois vai passar a não trabalhar. Trazendo a ideia de que aposentado não trabalha, porque a gente sabe que no Brasil muita gente se aposenta e continua trabalhando para aumentar a renda, né? Porque senão não sobrevive. Então veja que é um rito de passagem. A pessoa muda um padrão, né? E acaba adquirindo uma nova persona, porque ela não vai conseguir estar na vida da mesma forma que esteve enquanto trabalhava. Ela vai adquirir novos hábitos, ela vai olhar a vida de uma outra forma, a própria ociosidade vai fazer essa ressignificação interna. Então, naturalmente, o rito de passagem acontece, a pessoa querendo ou não. É aquela história, aceita que dói menos. Débora Lira diz que eu sou perfeito. Ô, filha, não sou não, meu dedo é torto, ó. Meu dedo é torto, gente. Eu não sou perfeito não, Débora. Oxi, para com isso. Já que disse, eu entendi como um rito, mas não refleti sobre. Entendo que terei que respirar e analisar. Pois é, estamos passando por um processo de rito, né? É um rito de passagem, a quarentena, o isolamento, o distanciamento, e há de se pensar, quem eu serei após esse rito? Vamos pensar nisso, tá? Izzy, obrigado, meu amor. Obrigado. Conceição, seja bem-vinda. Meu pai ou minha mãe disse que que amaram minha desenvoltura. Obrigado. Carminha, na verdade, a live fica salva por 24 horas nos stories e eu sempre tento salvar e baixar para colocar no YouTube. Então, todas as outras lives que eu fiz, todas não, algumas eu não consegui baixar, estão no canal do YouTube, que tem um link na bio aqui do Instagram, né? Então, tem lá um link que dá para o meu WhatsApp, para o YouTube e para o LinkedIn. Tá? Então é uma possibilidade de assistir as outras todas que estão lá, tá? Tá, a sobrinha de Carla parou de assistir porque o celular descarregou, ok.
Ó, Rosângela diz assim: término de relacionamento abusivo pode ser considerado rito de passagem, porque depois do senhor explicando, eu concluí que nasceu uma nova Rosângela, depois que resolvi me amar e não mais amar esse homem. Perfeito, Rosângela. Não só por ser um relacionamento abusivo. Qualquer término de qualquer situação, no caso de um relacionamento, qualquer término é um rito de passagem. Porque a gente está acostumado por um tempo, por menor que seja essa relação, a gente se habitua a viver em conjunto, viver em parceria com alguém. Quando essa relação acaba, a gente precisa se reconectar com a gente mesmo para dizer assim, velho, e agora? Como é que eu vou conduzir a minha vida? Né? Como é que eu vou caminhar sem aquela pessoa? Então a gente precisa ressignificar. De novo, ó, rito de passagem é toda situação que faz com que a gente amplie a nossa consciência e precise mexer na nossa estrutura interna. Aconteceu isso, transformou. É rito de passagem, tá? Regina diz assim, um rito de passagem... Regina, meu amor, te amo, saudade. Um rito de passagem é quando você faz 30 anos, que você começa a se questionar e a sociedade também começa a te questionar sobre muita coisa. Exemplo, filho, saúde social, casamento... Pois existem aquelas idades clássicas, né? 15 anos, antigamente que tinha um baile de debutante, tinha 18 anos, agora é adulto, vai fazer o que da vida? Aí quando casa, aí quando chega aos 30, né? Porque quando chega aos 30 parece que é a última fase antes de constituir família. Parece que a pessoa só pode constituir família dos 30 ao 40, aos 40, porque é a idade que a mulher pode engravidar, supostamente. Né? Então, dos 30 a 40 vem aquela pressão. E aí, embora vai casar quando? Cadê a família? Vai ficar pra titia, blá blá blá. Então, veja que existe sim um rito de passagem social em torno dos 30 anos. E isso pra mulher é pior ainda. Porque a sociedade é machista, infelizmente. Ave Maria, infelizmente. Floque, seja bem-vinda. Ó, Isiane diz, estou aproveitando a quarentena para unir ainda mais meu núcleo familiar. Sorte a sua, Isiane. Que bom, né? Que bom que você está aproveitando para isso. Porque quantas famílias não conseguem se unir neste momento, né? Tem pessoas que... Eu conheço um casal que a esposa com os filhos teve que ir para o interior, para a casa dos pais, porque ele é policial. E como ele não pode parar de trabalhar e ficaria indo e voltando do trabalho para casa, por uma questão de segurança e saúde da família, eles preferiram se separar, entre aspas, né? O que é que vai ser depois da quarentena com esse casal, com essa família? Não sei. Mas foi uma medida que para eles faz efeito, né? Foi importante. Ô Marcelão, obrigado, meu filho. Marcelo disse que eu sou um ser de luz. Ô, gente. Ai, meu pai. Ai, eu amo. O coração chega... Bate mais, bate mais. Minha tia pergunta se a live de sexta tá no YouTube. Não, tia, a live de sexta eu não consegui baixar. Não consegui colocar no YouTube. Foi a live do tarô, eu não consegui. Mas eu devo fazer outra. Eu não sei se ainda essa semana, porque como a semana é curta, né? É curta, ó, tem feriadão. Pra quê, né? Se a gente não pode sair. Mas tem feriado sexta-feira e eu vou atender praticamente normal. Então eu não sei se eu consigo fazer outra live do tarô, tá? Já que diz assim, só agora com Covid pude conviver totalmente com minha filha de 5 anos. Durante o dia sempre ficou com a funcionária que atuava na rotina dela, escola, balé, encontros de amiguinhos. Pois é, a gente, por um processo de condicionamento mesmo da própria vida, a gente delegava funções que eram nossas, estritamente nossas. Né? Isso aqui já que traz a vida social de uma criança nunca é regida pelos pais. É regida pelo motorista, é regida pela funcionária, é regida pela babá, é regida pela pró, porque às vezes é tempo integral na escola, e os pais sempre ficavam à parte de todo esse desenvolvimento. E aí agora está precisando olhar para essa criança de uma outra forma. Então é aquilo que eu disse, os ritos de passagem estão acontecendo. A forma como a gente lida com essas passagens é que vai transformar quem de fato nós somos e quem nós seremos. Ó, meu pai tá me defendendo. Diz que o dedo torto não é genético, não é imperfeição. Ai, gente. Então eu sou perfeito. Não, não sou não. Pelo amor de Deus, não quero ser perfeito não. Me deixa com minhas imperfeições aqui, porque eu sou eu do jeito que eu sou. E eu me acolho como eu sou. Rosângela diz assim, isso mesmo, é a sensação que tive. Ok. Deco, Cissa, sejam bem-vindos. Ó, Rafa diz assim, eu estou no nível de desespero. Tem esse, Thiago. Ansiedade que me acaba. Seu desespero, neste momento, parece que é um misto de negação com raiva. É como se desespero fosse a transição da negação para a raiva, porque você fica desesperada por não conseguir negar
E a raiva vem porque você não consegue mudar a situação. E a ansiedade vem daquele jeito. Que para quem é ansioso é controle. Não, se eu sou ansioso, eu vou fazer acontecer. Se eu vou fazer acontecer, eu tenho o poder de controlar as situações para acontecer do jeito que eu quero. Mentira, não vai. E aí o que acontece? Desespero. Na veia. Ai, ai. Ângela, seja bem-vinda. Carmen, seja bem-vinda. Suela, seja bem-vinda. Vamos lá. Essa quarentena está sendo um divisor de águas para muita gente. Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas nenhuma. Pois é, perfeito, Daniela. No processo temporal da humanidade, a gente usa ACDC, que é antes de Cristo ou depois de Cristo. Aí Daniela faz um trocadilho, diz que a gente vai usar AQDQ, antes da quarentena, depois da quarentena. Perfeito, concordo. Carlinha diz assim, Carla, amanhã, hein? Essa constelação vai rolar. Diz assim, realmente, a mulher dos 30 em diante tem essa cobrança da sociedade. E muitas vezes a gente tem isso como verdade. Mas muitas nem conseguem se desvencilhar disso. Infelizmente. Infelizmente, o padrão patriarcal da sociedade é tão forte que coloca as mulheres neste lugar. E por mais empoderada que a mulher seja, por mais associada ao feminismo ela esteja, vai acabar em algum momento ela tendo um deslize do patriarcado. Mas aí é tema para uma outra live, tá? Clóvis está na raiva. A raiva é bom. Sabe por que a raiva nesse momento é uma fase boa? Porque a negação dói. A raiva impulsiona. Enquanto que a gente está com raiva, sabe? E aí quando passa a raiva, aí fica triste. Aí vem, já foi, eu preciso chorar, preciso me lamentar, porque vai passar, vai superar. Então é muito natural isso, tá? É muito bom ver essas fases acontecendo, porque a gente vê a evolução do processo. Então tá massa, Clóvis, continue na raiva. Muito embora você não passou muito pela negação, né? Porque você meio que já sabia. É porque Clóvis é meu paciente, viu, gente? Aí já é uma resenha de... Resenha não, um bate-bola de paciente para terapeuta. Clóvis diz que Covid atrapalhou 1000 planos. 1000 só não. Zilhões. Cássia, obrigado, meu amor. Obrigado. Rafa diz que não consegue se controlar. Pois é, Rafa, você não consegue se controlar e nem controlar ninguém. Por isso que o desespero bate, né? Porque assim, e eu tô me surpreendendo em relação a isso, porque eu também sou ansioso e também era controlador, né? Então eu acabava, num momento como esse, surtando, porque dizer, velho, eu não tenho nada pra fazer pra mudar essa situação. Não existe, se eu tenho que fazer alguma coisa. Mas eu entrei nessa coisa toda do Covid tão consciente de que eu não tinha controle, que eu acho que me ajudou a ir direto para aceitação. Sabe? De dizer, é penoso, eu tenho compaixão por todo mundo que está morrendo, mas eu entendo que não tem jeito. Então eu vou viver isso da melhor forma que eu puder. Vou ajudar as pessoas, vou aproveitar para me transformar num ser humano melhor. Enfim, então eu acho que por isso que... Sabe, dá pra respirar melhor, apesar da ansiedade, apesar desse controle que eu tinha e hoje, graças a Deus, eu não tenho mais, ou pelo menos eu não percebo, né? Não sei depois da quarentena se ele volta com força, mas por enquanto eu tô aceitando, tá sendo muito bom esse meu processo, né, de passagem, esse rito de passagem. Fabiola disse, ame quem vai ser você, depois que isso tudo findar. Pois é, a gente precisa se amar, precisa se acolher. Como a gente é, como a gente foi e como a gente vai ser. Porque tudo faz parte, gente, tá tudo bem o tempo inteiro. A gente aqui não consegue aceitar o que está, né? Mas não tem jeito. Ok, Carlinha, Carla tá doida pela constelação. Calma, é amanhã. Deixa eu ver qual é o bonequinho que eu vou escolher. Gente, negação. Eu vou pegar Rapaz, vamos fazer um negócio aqui. Pera aí, cadê? Raiva. Não, raiva. Cadê a raiva aqui? Raiva. Tristeza. Ai, meu Deus. Tristeza. E superação. Olha que maravilha. A fase da negação. Eu vou usar meus bonecos de constelação. A fase da negação, você quer se esconder daquela realidade. A fase da raiva, que você grita pro mundo que tá com raiva, que não pode, que não sei o quê. A fase da tristeza, né? Ficar de luto, ficar sofrendo, ficar deprimido. E a fase da superação, você encontra os seres de luz que te protegem. Ó, que lindo. Ai, gente, adorei isso. Enfim, Carlinhos, os bonecos estão aqui, viu? Pra amanhã.
Amanhã tem constelação. Vamos lá. Dani falou que diz assim: gente, melhor coisa é fazer terapia, usar floral, fazer yoga, amar, perdoar e esperar isso passar. Pois é, ter orgasmos, né? A gente precisa fazer com que toda essa energia acumulada seja canalizada. Seja no yoga, seja no ato de amar, seja no ato de perdoar, seja no ato de gozar. A gente precisa colocar essa energia, porque é uma energia densa, né? Porque não é só o que eu vivo, é o que todo mundo está vivendo, todo o mundo literalmente está vivendo. Então a gente acaba sendo impulsionado para essa energia da, sabe? Porra, tá pesado, tá vontade de chorar, aperto no peito, chore, coloca para fora, né? Cada um vai colocar para fora do seu jeito e tá tudo bem, né? Precisa sim fazer isso, tá? Rafa diz: a minha mente não consegue trabalhar o positivo, TH. Então, Rafa, é preciso olhar para isso, tá? Porque ser otimista não é só um estado de espírito, não é só uma característica, pode ser um hábito. Então você pode começar a não se lamentar e agradecer. É um bom exercício, tá? Faz jejum de lamento e dieta de gratidão. Para de se lamentar e comece a agradecer por tudo que você tem. De repente isso ajuda a ser mais otimista, tá? Ai, meu Deus, o tempo, viu? Tô olhando aqui para não acabar esse negócio. Carla Verdiano. Essa Carlinha que eu disse é Carla Aguiar, que vai fazer constelação familiar amanhã comigo. Não fica um ciúme não, bebê. Oh, me deu o ciúme. Te amo, Carlinha. Magda entrou. Seja bem-vinda, meu amor. Tô dizendo que é ciúme. Carla disse assim: diga pra ela que eu que sou Carlinha. Tá bom, gente. As duas são lindas, amo. Ó, Karine contribui dizendo que terapia e meditação ajudam. Minha tia disse que eu sou o ser de luz. Ela disse: você é o ser de luz que fez nossa vida mudar com essa live. Ô, tia, obrigado. Ave Maria. Obrigado. Bárbara, meu amor, seja bem-vinda. Carla Guiar diz assim: Xará dizer pra ele me chamar de Cal, então. Ah, tá, ok. Então Carla Guiar vai ser Cal e outra vai ser Carlinho. Vocês são ótimos, viu? Marilda pergunta: e que não tem vontade de chorar? Então, Marilda, pode ser uma característica ou pode ser um trauma. De repente, em algum momento, ouviu muito: engula o choro, não pode chorar. Homem ouvia isso o tempo inteiro quando era criança, né? Homem não chora, engula o choro, tá chorando por quê? Blá, blá, blá. Então, isso pode ser um processo que bloqueou a vontade de chorar, tá? Mas, se for um conflito pra você, terapia ajuda. Se não for, tá tudo bem. Meu pai diz assim: essa fase da tristeza só para os velhinhos na casa de 70. O cachimbo começa a cair. Pois é, também. Também. O cachimbo cai, a tristeza bate certo. Vamos lá. Rosângela diz assim: recebi 2 notícias ruins hoje. Minha reação foi explosão, raiva. Quando cheguei em casa, parei, respirei fundo 3 vezes e me acalmei. Cada rito que temos que passar. Pois é. A cada novo instante a gente precisa ampliar a consciência, mudar a percepção e ir pra vida. Não tem jeito, tá? Por nada, Rafa. Por nada. Vamos lá. Ô, Bárbara, obrigado, meu amor. Ai, gente, ser de luz. Ai, que bom, linda. Ó, Miriam Moreira tá na fase da raiva. Pois é, Miriam. Tipo, por que eu, né? Por que eu? Não sei. Calma, vai passar. Já está passando. Dia 29 está chegando, graças a Deus. Dia 29 é um processo com ela, tá, gente? Não é algo social, não. Ó, Carminha chora desde criança. Bárbara, quando você tem dificuldade de colocar as emoções para fora, os ritos de passagem tendem a demorar de acontecer. E aí é aquela história, olhar para terapia, né? Se volta para terapia, faz a constelação familiar, faz a constelação com o tarô, ou uma consulta ao tarô. É bom entender quando esse bloqueio surge, o que te levou a este momento, tá? Júnior, seja bem-vindo. Gente, ó, antes que apareça aqui 30 segundos e eu tenho que me despedir correndo, eu já vou finalizar, porque falta, acho que 1 minuto para acabar, tá? Eu quero agradecer por vocês estarem aqui, né? No meio de tantas lives, a gente chegou a 35 pessoas simultaneamente assistindo. Isso é maravilhoso, né? Porque a gente percebe o quanto existe um processo de carinho, né? De querer estar perto. Isso é muito bom. Meu único sentimento é que eu não posso ver vocês, né? Mas ver o carinho de vocês, ver o coração subindo aqui, me aquece, sabe? É muito bom, muito bom, muito bom. Magda pergunta se não sentir raiva em nenhum momento também é normal. Porque a gente lida com as emoções de forma muito particular. Então, em nenhum momento eu vou dizer que não é normal. É normal. A questão é,
Quando começa a incomodar, passa a ser um problema. Se não incomoda, tá tudo bem, tá? Também te amo, tia. Ô, Di, te amo, Dileuza, linda. Thaís Helena diz assim, o melhor, ajudou demais minha pequena, gratidão. Ô, Thaís, eu fui terapeuta da filha de Carla, gente, de Thaís. Ah, Maria, é a pressa, tá vendo? Eu fui terapeuta da filha de Thaís. Ahn, vamos lá, gente, ó, aqui, ó o tempo, 30 segundos, tá vendo? Não vai dar tempo de ler mais nada, mas ó, beijos, amo vocês, muito obrigado pela presença, estamos juntos, viu? Que a gente consiga fazer o nosso rito de passagem acontecer de forma digna e respeitosa. Beijos, boa noite.